Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos iniciar o quarto trimestre de 2020. Durante esse trimestre, nós vamos estudar o livro de Jó. A lição de hoje é a lição de número 1. Nesta lição, nós vamos mostrar que a partir das evidências internas do livro, é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Também nós vamos especificar o gênero literário e de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. Até o final da aula, nós vamos identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos iniciando o quarto trimestre de 2020. Nesse trimestre nós vamos estudar o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina. Vamos estudar o sofrimento e a restauração de Jó. Quero pedir para você subscrever no nosso canal. Também visite o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Lá no site você tem todos os vídeos da Escola Bíblica Dominical. Lá você tem também uma introdução escrita no assunto de cada lição. Sabe aquelas canções que nós cantamos na Escola Bíblica Dominical? Lá você tem também tanto a letra quanto a música. Esses slides que aparecem na sua tela, você pode baixá-los gratuitamente. A lição de hoje é a lição de número 1, o livro de Jó. Ou seja, uma introdução do livro de Jó. A leitura bíblica em classe está na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Também Ezequiel, capítulo 14, versículos 14, 19 e 20. Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Ou, se eu enviar peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Também Tiago, capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. O texto áureo da nossa lição está em Tiago capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A verdade prática, o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. A introdução da nossa lição diz que o livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana.
Este livro é uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido sentido. Jó 17,15 diz: onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? O primeiro tópico da nossa lição: autoria, local e data do livro de Jó. O primeiro item: o autor de Jó. Sobre quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates e opiniões. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos afirmam ser um livro escrito por diversos autores em diferentes épocas. Na segunda carta que Pedro escreveu, no capítulo 1, versículo 21, diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O cristianismo histórico e conservador diz que o livro de Jó não é uma ficção religiosa, mas uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. João capítulo 5, versículo 39, Jesus Cristo disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O segundo item da nossa lição, ainda no primeiro tópico, a piedade, ou seja, a pessoa histórica de Jó. A Bíblia prova que Jó foi uma pessoa histórica. Ezequiel confirma que Jó foi real, assim como Noé e Daniel. Ezequiel 14:14. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Tiago prova a realidade histórica e a autenticidade textual do livro de Jó ao destacar a perseverança de Jó. Tiago 5:11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. O terceiro item, ainda do primeiro tópico, a terra de Jó. Assim como Jó era real, sua terra também era real. Os comentaristas situam Uz, que era a cidade de Jó, ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até Babilônia. Jó 1:1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ainda o quarto item do primeiro tópico, a época de Jó. O que dizem a maioria dos comentaristas? Eles dizem que os fatos narrados ocorreram dentro do período patriarcal. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. Que entendimento? Por exemplo, o sacerdócio instituído ainda não existia. Jó era o sacerdote de sua própria casa, conforme Jó 1:5. As filhas de Jó eram co-herdeiras com seus irmãos. Isso não era permitido pela lei mosaica, conforme Números 27:8. A palavra hebraica quesitá, traduzida como
uma peça de dinheiro em Jó 42:11, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia, em Gênesis 33:19 e Josué capítulo 24, e o versículo 32. A síntese do tópico 1, então, nos ensina que a autoria do livro de Jó é desconhecida, mas sua autenticidade é comprovada, bem como a realidade histórica da terra de Uz no período patriarcal. O segundo tópico da nossa lição fala da estrutura literária do livro de Jó. Primeiro item, prosa e poesia. A estrutura literária do livro de Jó. O texto deste livro é poético. A combinação poética do livro está organizada em prosa, poesia e prosa. Inicia com uma prosa nos primeiros capítulos, depois uma longa poesia no meio e mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo e o epílogo estão em prosa e o texto intermediário, ou seja, o texto que fica no meio, é uma poesia. A organização do livro de Jó. No texto em poesia há a seguinte organização. Primeiro, um monólogo feito por Jó. Depois, 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofá. 3, 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú. E depois, Deus se revela a Jó e manifesta seu poder e graça. Isso tudo, vemos a humilhação de Jó diante de Deus. O terceiro item fala da abundância de figuras e linguagens. O livro é rico em metáforas. Esse é um recurso estilístico que foi usado pelo autor bíblico para dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. Metáfora é uma figura de linguagem que consiste no uso de uma palavra ou expressão com o sentido de outra com a qual é possível estabelecer uma relação de analogia. Para que a analogia possa ocorrer, devem existir elementos semânticos semelhantes entre as palavras ou expressões em questão. Por exemplo, minha prima é uma flor. Flor substituiu aqui a delicadeza da prima. Ao invés de dizer que a minha prima é uma delicadeza, eu posso dizer: minha prima é uma flor. O esboço do livro de Jó começa com a crise de Jó. É o prólogo, é o início, capítulo 1, versículos, capítulo 1 a 2 e até o versículo de número 13. Depois nós vemos os diálogos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofá. E nós vemos aqui que eles discutem com Jó, que eles conversam com Jó, que eles criticam a Jó. Todos estavam em busca de uma resposta. Por que Jó sofria tanto assim? Isso está nos capítulos 3, versículos 1 a 31, até o versículo de número 40. Ou seja, capítulos 1 a 31 até o versículo 40. Discursos de Eliú, o começo do entendimento. Depois nós vemos o Senhor responde a Jó diretamente, isso a partir do capítulo 38 até o capítulo 42, versículo 6. E por fim, nós vemos o desfecho da prova de Jó,
quando Jó então alcança a vitória sobre todas as lutas, sobre todos os problemas, sobre todos os sofrimentos que ele viveu. A síntese então do tópico 2 diz que o livro apresenta uma estrutura literária de prosa, poesia e prosa. Há também uso de metáforas e paralelismos. O terceiro ponto da nossa lição fala sobre a natureza e a mensagem do livro de Jó. Primeiro item, por que os justos sofrem? A pergunta em questão aparece no livro de Jó com natureza teológica e filosófica. Por que os justos sofrem e os ímpios prosperam? Teólogos e filósofos procuram dar explicações a esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia em questão era que os maus sofriam em consequência dos seus pecados, portanto a culpa era do sofredor. O autor do livro de Jó procura esclarecer com um novo olhar essa questão. E nós vamos ver então a resposta quando nós estudamos o livro de Jó. O segundo item do terceiro tópico, existe bondade desinteressada? A tese do diabo que Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefícios em troca é a mesma de muitas pessoas nos dias atuais. Jó era um homem agraciado com muitos bens. Jó tinha uma família formidável, tinha muitos amigos e gozava de boa saúde. Satanás disse para Deus que Jó só lhes adorava porque era cercado de bens e gozava de boa saúde. Satanás apostou que se Deus lhe tirasse os bens e a saúde, sua espiritualidade não subsistiria. O livro vai nos ensinar, vai nos mostrar como Jó se comportou diante desta prova de fogo. Terceiro item do tópico 3. Pode um homem compreender a Deus? Os últimos capítulos do livro mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Jó dos capítulos 38 até o capítulo 42, Jó foi totalmente transformado ao contemplar a majestade do Senhor, assim como aconteceu com Paulo, que foi verdadeiramente mudado ao contemplar o Senhor numa visão. Atos 9, versículos 1 a 17. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Talvez você entende Deus, mas nós precisamos experimentar a Deus. Assim Jó vivia em sua vida. Ele apenas entendia Deus, mas chegou um momento da sua vida que ele passou a experimentar o Deus Todo-Poderoso. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. O livro de Jó, nós entendemos a relação entre dor, sofrimento e a soberania de Deus. Jó capítulo 1, versículos 21 e 22 nos diz que Jó disse: "No saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A síntese do último tópico da nossa lição, do tópico 3, a principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. O livro mostra como Jó se comporta diante da prova.
Nós vemos também neste livro 6 características principais. Primeira, Jó foi um habitante do norte da Arábia e um israelita justo e temente a Deus. Segunda, este livro é o mais profundo que existe sobre o sofrimento do justo. Terceira, a perseverança de Jó na fé permitiu que o propósito de Deus fosse superior às expectativas de Satanás. Quarta, o livro de Jó tem valor inestimável de assuntos como Deus, a raça humana, a criação de Satanás, o pecado, o sofrimento, a justiça, o arrependimento e a fé, e também a humildade. Quinta, o papel de Satanás como adversário dos justos. Sexta, vemos o princípio bíblico de que os crentes são transformados pela revelação e não pela informação. Deus abençoe ricamente a sua vida e esperamos você na segunda lição que nós vamos estudar do livro de Jó. Deus te abençoe gloriosamente em o nome de Jesus.